Bem-vindos ao Da Capa à Contracapa. Meter uma cunha é um ato que se associou tradicionalmente ao comportamento português. Mas será que é mesmo um caso apenas nacional? Existem razões históricas para isso? E mais relevante, talvez, o que é possível fazer para contrariar o fenómeno do compadrio em Portugal? Na verdade, que diferenças existem entre cunha e compadrio? Algumas das questões, para responder, recebemos neste programa João Ribeiro Bidauí, jurista e sociólogo, autor do ensaio O Compadrio em Portugal, que se junta de forma remota. Nesta conversa conta ainda com Carina Carvalho, diretora executiva da Transparência Internacional Portugal, nesta Conversa da Renascença, em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Bem-vindos, Carina e João. Obrigado pela vossa disponibilidade para falarmos sobre este tema, com base aqui neste ensaio assinado pelo João, que se junta de forma remota, que está no estrangeiro, onde reside. João Ribeiro Bidauí, a minha questão inicial é uma definição de termos que me parece essencial fazer. Quando falamos em compadrio, porque este é o tema do livro, no que é que se distingue o compadrio da cunha e onde é que chega depois a corrupção? Há aqui 3 Cs que eu gostava que o João nos ajudasse a decompor. É uma excelente questão e que o livro procura oferecer uma resposta, para a qual o livro procura oferecer uma resposta. No fundo, o compadrio são as condições para o exercício da cunha, da corrupção, não é? É a textura das relações, do contexto, da confiança estratégica que é estabelecida entre quem precisa de pedir o tal favor, quem concede o favor, quem está em posição de conceder o tal favor ou a tal ação mais corrupta, enfim, na escala mais radical. Mas o compadrio é, de facto, esta condição, este contexto que permite ativar quer a cunha, quer a corrupção. É um contexto sociológico mais do que uma definição jurídica? É, sobretudo, um contexto sociológico, com certeza. Não, é importante nesta conversa deixarmos de parte o jurídico. Aliás, essa é parte do problema, não é? Temos tentado resolver o problema da corrupção com mais leis, com mais criminalização, enfim, o problema é um bocadinho mais complexo, não se resolve por decreto. Eu percebo, mas de qualquer maneira isso quer dizer que temos que logo à partida definir que nem tudo é ilegal, ilegítimo, nem crime. Ajude-nos a perceber. Exatamente, é isso mesmo que o livro tenta explicar. Há muitas cunhas que não são propriamente ilegais, e às vezes pode-se até contestar que possam até ser legítimas. São planos diferentes, são contextos diferentes. O que é ilegal é o que é contrário à lei, o que é criminal tem que ser um crime tipificado na lei, explicitamente, mas existem comportamentos em zonas cinzentas que não deixam de ser ativações do compadrio tendentes a um passar à frente, uma vantagem por vezes ilegítima. Outras vezes as pessoas conseguem justificar esses comportamentos de forma absolutamente legítima, obtecendo outros valores. Era importante, João, que desse alguns exemplos para nós podermos visualizar, até porque o seu livro tem também vários exemplos daquilo que está agora a ilustrar. Pois, muitas vezes, enfim, eu gosto, nem sempre me sinto à vontade para falar dos exemplos, porque é a dificuldade desta conversa. Todos nós já ouvimos histórias, já vivemos histórias, mas no livro, de facto, fala-se ou tenta-se descrever a situação da cunha para uma consulta no IPO. Certo. No Instituto Português de Oncologia. Enfim, hoje em dia tenho informação que as coisas não são tão graves como há alguns anos, mas há alguns anos havia um apetite para se conseguirem consultas no IPO de forma informal, digamos assim. E por vezes existem situações absolutamente dramáticas em que o sistema não tem capacidade de resposta e as pessoas que se envolvem nessa troca de favor, nessa ativação do passar à frente, estão absolutamente convencidas que é legítimo perante a sua situação, perante as condições de quem precisa, e quem concede muitas vezes olha para a situação familiar da pessoa que está a pedir, uma situação de maior desfavorecimento social ou económico, e sente até que está a ajudar e a corrigir uma injustiça. E isso são casos que acontecem frequentemente nestas circunstâncias. Não são ilegais, nem são crimes.
Bem, ilegais, nesse caso, depende muito de como é que o favor é feito, não é? Mas não são crimes, obviamente. E não, neste caso estamos a falar de cunhas. O compadrio é o contexto, como sublinhou no início. O compadrio é as condições para que estes favores possam proliferar. E aí o que o livro oferece é identificar aquilo que eu chamo relacionalidades. Existem sempre relações prévias, de várias naturezas, filiais, mais próximas, menos próximas, muitas vezes porque se andou junto na universidade, outras vezes porque se cresceu junto no mesmo bairro, outras vezes porque se é do mesmo partido político, ou do mesmo contexto político, muitas vezes porque se é de sociedades secretas. Enfim, há um conjunto vário de relacionalidades que permitem essa ativação. No fundo, há um desenvolvimento de uma confiança que é mais forte do que a confiança no sistema, que é mais forte do que a confiança na República. Por fim, João, nesta primeira intervenção, uma das suas, logo no início, fala da necessidade de abordar este tema com o rigor de um método científico. Dar alguma, enfim, não é um achismo, é um conjunto de observações, de resto faz parte também da sua investigação. Aquilo que lhe pergunto é que dados existem concretos sobre a prevalência do compadrio? Essa é, de facto, a pergunta com a resposta mais difícil, porque como estamos a falar de algo que opera num campo do oficioso, é muito difícil conseguir dados objetivos, porque, enfim, nós não vemos nas redes sociais as pessoas a anunciarem conseguiu um emprego graças a uma cunha, ou o meu filho conseguiu um emprego graças a uma cunha. Quer dizer, é muito difícil que as pessoas possam reconhecer em público esta operacionalização, não é? Este valor do compadrio. Eu não conheço ninguém que diga em público e que sinta orgulho e dizer a minha carreira foi construída à base de relacionamentos de vários tipos e graças a isso consegui progredir na minha carreira. Ou um funcionário público também não vai dizer na sua avaliação que conseguiu isto ou aquilo, ou fez isto ou aquilo em função de pedidos e de concessão de favores. Quer dizer, estamos a falar de um espaço oficioso. Mas eu queria aproveitar a sua pergunta para dizer algo muito importante. Enfim, três princípios muito importantes para esta conversa. Em primeiro lugar, isto não pode ser visto como uma conversa moralista. Não se trata de uns que são melhores do que outros, não se trata de quem escreve o livro e de quem fala destas coisas é melhor do que os outros. É porque o João confessa que também já foi exposto a essa situação. Absolutamente, absolutamente. E, portanto, ninguém está aqui para apontar o dedo. Esse é o primeiro ponto. Não é uma conversa moralista. E isso é muito importante porque nós temos que começar a falar abertamente do problema. Sem sorrisos amarelos, sem trejeitos de incómodo. Nós temos que falar sobre o tema. E temos que falar sobre o tema em comunhão. E não estou a usar a palavra porque estou na Rádio Renascença. Temos que acreditar mesmo que é um assunto de comunidade, que há um problema que está a afetar a distribuição de bens comuns, que está a gerar desigualdades, que está a gerar frustrações, que está a gerar imigração, que está a gerar sentidos de injustiça, que está a gerar até a subida de alguns discursos políticos mais radicalizados. E, portanto, temos que falar rapidamente sobre este problema. E até admito, para concluir, que recomecemos do zero. Eu até defendo uma espécie de amnistia coletiva. Perdoemos-nos uns aos outros por todas as cunhas e todo o compadrio que ajudámos a florescer e comecemos a corrigir o problema desde já. Karina Carvalho, bem-vinda. Um só caso é grave, admite na sua perspectiva, mas qual é, na sua perspectiva, por um lado, a dimensão desta situação no nosso país e, por outro lado, uma questão que o João sublinhava há pouco, que me parece também relevante, que é, ao deslizarmos esta conversa para a questão da legalidade, do jurídico, estamos a fazer estamos a constituir um benefício ou um prejuízo ao nosso próprio debate sobre este tema? Muito obrigada desde logo pelo convite e parabenizar o João Ribeiro Biduagui pelo excelente ensaio que fez sobre compadrio ou cronismo, como se diz noutras paragens também. Eu acho que vem muito a propósito a questão que me coloca, mas também o ensaio, por várias questões. Eu sou socióloga também de formação e, portanto, achei muito interessante colocar-se isso noutra perspectiva que não a perspectiva jurídica ou legal, que é aquela que nos habituámos a considerar a corrupção e infrações conexas, não é? E também acho muito apropriado, porque hoje em dia, sobretudo desde a aprovação da Estratégia Nacional de Anticorrupção, tem sobressaído esta ideia de que a ação individual e de que a ética individual conseguirá combater estes fenómenos.
Nós entendemos que há, obviamente, passos que têm que ser dados do ponto de vista jurídico e normativo, mas também passos do ponto de vista da ética, comportamental e cultural, e também das práticas das instituições e das organizações. Com isto quero dizer que combater a corrupção e infrações conexas, ou mesmo, e já vou ao compadrio especificamente, sim, requer uma abordagem mais holística do que aquela que se defende até na Estratégia Nacional Anticorrupção. Uma das coisas que o ensaio do João diz é que nós temos que olhar para os impactos destas práticas e do compadrio especificamente nas desigualdades sociais. E eu li assim, se calhar li mal, que nós temos que atacar as desigualdades sociais também para conseguirmos erradicar o compadrio da estrutura societal. Porque isto são práticas ancestrais, como muito bem diz o ensaio e outros estudos. Nem sequer português só, nem sequer é português, aliás, eu nasci em Angola, e portanto, quer dizer, falar do compadrio ou de falar do nepotismo em Angola, quer dizer, é aquilo que toda a gente conhece, mas o que me preocupa a mim é que esta forma de conceber o acesso aos direitos que são os direitos de todos os cidadãos, o acesso à justiça, o acesso à educação, o acesso à mobilidade social, que passa desde logo por ter um emprego capaz de pagar as nossas contas, mas também nos potenciar, fazermos decisões sobre as nossas vidas, é um acesso infinitamente desigual, logo à partida. Nós, sobretudo quem estuda, por exemplo, a área dos estudos sobre as mulheres, não é? Eu fiz algum tempo estudos sobre essa área e trabalhei na área também. Uma das coisas que reparamos é que o acesso desigual das mulheres ao poder começa desde logo porque as mulheres não habitam os mesmos espaços de poder onde esse acesso se concretiza, não é? E, portanto, aqui não é apenas olharmos para o compadrio como uma fatalidade, como muito bem diz o João, mas é perceber o que é que nós, como sociedade, temos que fazer para erradicar esta forma de pensarmos e de agirmos. Mas as desigualdades são aqui causa ou consequência? São causa e consequência. Ao mesmo tempo. A corrupção amplifica as desigualdades sociais. Eu costumo dizer que a corrupção é uma violação dos direitos humanos, na verdade. Mas é preciso também percebermos como é que a corrupção em sentido lato, claro está, não é? Porque a corrupção tem um sentido jurídico. Voltamos à mesma história, não é? Mas aqui é mais o facto de nós conseguirmos conviver com essas desigualdades até com alguma naturalidade. E eu acho que é isso que o ensaio do João nos diz. O João convida-nos, de certa parte do livro, também a um sobressalto cívico, no sentido de entender que, vou citar, se quando confrontados por um pedido de favor sentimos que a sua publicidade geraria denúncia ou indignação, é boa cidadania decliná-lo. É, e eu acho que cada vez mais gente, quero acreditar que cada vez mais gente o faz. O problema, e isso vê-se, por exemplo, na transposição da Diretiva de Proteção de Denunciantes, ou da nova Lei de Proteção de Denunciantes que temos em Portugal, é que se desaconselha a denúncia. Ou seja, a pessoa que denuncia não o faz, não o consegue fazer ainda, por sobressalto cívico, tem que pensar se vai ou não sofrer retaliação. E isto diz muito a sociedade que temos. Não está protegida. Não está protegida. Não está protegida de forma alguma. A proteção de um denunciante de uma situação, é isso? Sim. Mas estamos a falar no domínio jurídico também, não é? Não. Ou seja, uma ação cívica que, independentemente das suas consequências jurídicas, pode ter consequências para o denunciante. No fundo é isso que está a dizer, até não é? Consequências psicológicas, já agora que não se fala sobre isso, não é? Se olharmos, por exemplo, para a legislação francesa, existem medidas que fazem apoio psicológico às pessoas. Uma pessoa que perde um emprego porque denunciou uma irregularidade ou um crime é uma pessoa que dificilmente voltará ao mercado de trabalho nas mesmas circunstâncias em que estava antes da denúncia. João, é causa ou consequência, na sua perspectiva, a questão das desigualdades? É as duas coisas. Eu queria só acrescentar uma nota relativamente à questão da denúncia, porque esse, aliás, é um dos problemas que não é fácil de resolver em Portugal e também nos países do leste europeu. É que há um certo trauma, não é? Com a ditadura, com a PIDE, há um trauma social relativamente à denúncia. O que isso quer dizer, o que isso representa, o que isso traduz da relação entre o indivíduo e o Estado, e portanto nós ainda vivemos um pouco esse trauma, e por isso é que o poder político português, sempre que há qualquer coisa que tenha a ver com uma denúncia,
ainda resiste a um tratamento muito mais moderno do problema. Aliás, aquilo que citou do meu livro está em códigos de conduta de qualquer multinacional. Quer dizer, muitas das coisas que nós estamos aqui a falar, apesar de não serem lei em Portugal, fazem já parte dos códigos de conduta das maiores empresas internacionais. E é preciso ser lei, João, para ter uma eficácia real? Bem, essa questão depende muito das sociedades. As sociedades mais a sul da Europa normalmente precisam de um impulso mais legislativo. Isso também tem a ver com o quadro cultural, onde nos desenvolvemos num quadro religioso de mediação, enquanto o Norte acabou com a influência protestante, acabou por cortar um pouco essa mediação. Mas como estamos em Portugal, o João se calhar aconselha o cenário do sul da Europa. Sim, precisamos sempre de uma lei, não há outra forma de acelerar essa transição, mas também precisamos do exemplo, que o exemplo venha de cima. Também somos um país que, historicamente, sempre gostou de lideranças fortes, não é? Que desde a sua fundação sempre teve chefes militares, líderes fortes, e, portanto, esse exemplo vindo de cima, isso implica lideranças políticas que, por vezes, se sacrifiquem em nome desse comportamento mais ético. Isso é coisa que não se tem visto. Certo, mas deixe-me só voltar à minha questão anterior relacionada com as desigualdades como causa ou consequência. Se houver uma maior prosperidade na sociedade, o compadrio vai automaticamente diminuir? Bem, a literatura, a investigação de outros países e internacional tende a concluir que quanto maior é o desenvolvimento económico e social, menor é, pelo menos, a percepção de corrupção. Isso penso que está bem estabelecido. Mas o nosso problema eu penso que ainda é mais causa do que consequência. É mais causa porque nós ainda temos pobrezas muito vincadas. Quer dizer, nós temos vivido bem com a ideia de 20% dos portugueses viverem na pobreza. E vivemos também bem com relativos níveis de pobreza das qualificações, da valorização de uma certa educação, não é? Ainda vemos o canudo como acesso ao emprego, em vez de vermos a educação como um desenvolvimento de sentido crítico dos valores que devem nortear a nossa vida em comunidade. E, portanto, essas pobrezas são ainda a causa. E um ponto que eu acho que é importante no nosso contexto político é que, apesar de todas as revoluções que temos tido, e apesar de tudo temos sido um país com muitas revoluções nos últimos 200 anos, isto continua. E, portanto, a pergunta que nos temos que fazer, sinceramente, é com tanto ativismo político, com tanto radicalismo político, com tantas teorias políticas, com tanta sociologia mais ativista, devo dizer, seja Revolução Republicana, com 2 guerras mundiais pelo meio, com uma revolução tecnológica, porque é que continuamos com este sentido de injustiça e com este sentido de compadrio na forma como nos organizamos em sociedade? Mas o João rejeita a ideia da fatalidade ou do fatalismo. Exatamente. Não, isso rejeito em absoluto, porque o que também quem observa estes fenómenos verifica é que sempre que se introduz níveis de transparência nos comportamentos, no acesso a bens públicos, os índices de ativação do compadrio, das cunhas, da corrupção, reduzem-se. Portanto, transparência não é por acaso que a organização internacional se chama Transparência Internacional e a transparência em Portugal não é por acaso. Transparência é o mecanismo que conhecemos como sendo mais eficaz para reduzir este tipo de... E somos pouco transparentes em Portugal, João? Absolutamente. Somos mesmo muito pouco transparentes e muito longe de estarmos ao nível das sociedades mais transparentes. Porquê é que continuamos assim, na sua perspectiva? Bem, porque lá está, o sistema tende a proteger-se e a querer replicar-se. Mas estamos a falar de partidos, estamos a falar de tudo. Elites. Estamos a falar de elites, empresas públicas, empresas privadas, Estado, porque ao introduzirmos transparência estamos-nos a colocar à prova. E estamos a colocar também naquilo que são as nossas competências, naquilo que é a nossa capacidade de trabalhar e de ser profissional. Ao ser mais transparente, fica sujeito a maior escrutínio. E, portanto, introduz um elemento de maior competição, porque torna-se mais visível quem está a fazer bem e quem está a fazer mal.
Um exemplo que eu dou no livro, enfim, o livro já foi escrito, o ensaio já foi escrito há algum tempo e, portanto, essa nota que a análise foi feita numa determinada data. Quando se vai aos sites das grandes empresas portuguesas e se tenta ver lá nos portais de emprego o que é que estão a recrutar, a situação é um pouco embaraçante, devo dizer. Não há praticamente empregos dispostos nestes sites. No privado. No privado. Eu até posso admitir que possam usar empresas de recrutamento, mas eu fiz o esforço de comparar com empresas do mesmo setor, de idêntica dimensão, enfim, um pouco maiores, mas dos Países Baixos. Quer dizer, os Países Baixos são maiores, têm 17 milhões de habitantes, mas enfim, é um referencial suficiente para podermos comparar. O João propõe a publicação de todas as oportunidades de emprego no público e no privado. Absolutamente. O acesso ao emprego de qualidade é um dos fatores de reprodução da desigualdade social. Porque também está a degradar aquele sentimento e aquela ambição de que, estudando e tendo sucesso académico, se pode ter uma carreira académica, uma carreira profissional de sucesso. Ao filtrar o acesso a emprego de qualidade, em função das redes de influência, de informação, de relacionalidade, nós estamos a reproduzir essas desigualdades. E, portanto, listar os empregos de todas as empresas cotadas em bolsa e de todas as empresas públicas com recrutamento aberto seria um primeiro passo. Karina, o que pensa desta proposta e outras que tenha também, ou que a Transparência tenha já proposto, ou que esteja a propor para este caminho de maior transparência? Nós temos uma série de recomendações para áreas muito específicas. Não acho que seja muito apropriado ir especificar em cada uma delas, mas como o João diz, eu acho que a falta de transparência não só. Não temos política pública de transparência e de acesso à informação. É uma coisa um pouco mais densa, digamos assim. Faz com que nos principais indicadores internacionais sobre percepções de corrupção, não falo apenas daquele que a Transparency International publica, que é o Índice de Percepção da Corrupção, falo, por exemplo, do Eurobarómetro Especial sobre Corrupção, que os portugueses revelem valores muito altos. Na generalidade, estamos a falar de mais de 80% dos inquiridos nestes indicadores, pelo menos no Eurobarómetro Especial sobre Corrupção, acham que Portugal é um país onde a corrupção graça. É uma percepção. É uma percepção, mas essa percepção decorre exatamente daquilo que o João estava a dizer. O facto de não existir transparência sobre os processos decisórios em muitas circunstâncias. Dou-lhe um exemplo muito concreto. A última campanha que fizemos sobre isso foi a propósito das Jornadas Mundiais da Juventude. E dos contratos que foram publicados no portal base sobre para realizar as jornadas em Portugal. Quer dizer, foram quase todos feitos por ajuste direto. O ajuste direto é um procedimento de contratação pública muito pouco competitivo, muito pouco transparente. E, portanto, as pessoas olham para isto e acham que estão todos feitos uns com os outros, não é? Que é mais ou menos isso que é o compadrio, não é? E, portanto, o que as pessoas também acham é que as decisões políticas e governativas e a própria ação dos decisores públicos e dos altos cargos públicos é feita não com base no bem comum, no interesse de todos os portugueses e todas as portuguesas, mas com base nos seus próprios interesses individuais. E por isso é que as percepções são elevadíssimas, não é? Admite um grau de distorção da percepção, ou seja, que ela esteja sobreavaliada, exatamente por falta de transparência? Eu acho que a falta de transparência concorre muito para a quebra de confiança. As pessoas não confiam quando não conseguem validar por si próprias aquilo que é a realidade. Pois é inevitável contrastar isso com condenações, processos de investigação. Também, mas também é preciso dizer-se que as investigações sobre corrupção e infrações conexas são investigações morosas, complexas. Era muito bom que o Ministério Público e as polícias estivessem apertrechadas com todos os recursos, mas como digo, não é. Eu acho que se calhar, e há aqui dois pontos. Quando nós falamos em desigualdades sociais, nós não estamos a dizer que vamos erradicar as desigualdades sociais. O problema é que as desigualdades sociais parecem essencializadas. As pessoas já não acreditam na possibilidade da mobilidade social sem ser com recurso à cunha. Ou networking, também é outra forma de se dizer hoje em dia, não é? E isso é que é o problema. Eu fiz 48 anos há pouco tempo e quando eu entrei para a faculdade havia a expectativa, claro, de que terminando a minha formação académica conseguiria aceder a um emprego.
Isso já nos anos 90 não foi possível, não é? E, portanto, para os jovens de agora mais difícil ainda se torna, por força também daquilo que é o mercado de trabalho e das condições socioeconómicas. Mas a evidência de que se eu conhecer alguém numa posição de poder, o meu acesso a um emprego de qualidade e uma vida condigna melhora substancialmente, isso é extraordinariamente perigoso. E é por isso que depois aumentam os populismos e toda esta percepção de que não adianta nada aquilo que nós fazemos, aliás, até a abstenção. Nem sequer adianta votar, porque o meu voto não vale absolutamente nada. O meu voto não vai provocar nenhum tipo de Mas há aqui social. dois caminhos. Ou substituir esse elevador estragado por uma meritocracia que muitos identificam como inexistente em muitos momentos da sociedade, ou estabelecer uma via concorrente em que esta meritocracia, no fundo, tenta mitigar esse caminho histórico da cunha que faz ascender ao contacto. Repara, eu acho é que o poder político tem que dar algum sinal de que está preocupado. De que está a fazer o seu trabalho. Estou-lhe a falar, por exemplo, da regulação do lobby. É inexplicável como é que nós não temos, continuamos sem ter regulação do lobby em Portugal. É inexplicável como em Portugal a gestão e a prevenção dos conflitos de interesses se faz de uma forma francamente ridícula. Vamos ouvir o João e a Carina ao mesmo tempo sobre várias das possibilidades. Sei que o João provavelmente queria aqui fazer uma intervenção. Não, Carina, eu estou inteiramente de acordo e todas essas medidas são essenciais, mas quando se diz que o poder político deve fazer, há aqui um problema, é o catch-22, não é? O ovo e a galinha. O poder político em Portugal, e não é só do sistema democrático, aliás, o Cotileiro tem o livro dos pobres e os ricos no Alentejo que explica isso muito bem, até antes da República. O poder político em Portugal sustenta-se nesta relacionalidade. Quem acha que as lideranças políticas aos níveis locais, regionais, distritais, nacionais são fruto do exercício limpo e transparente do voto dos militantes nas suas lideranças em função de programas, obviamente ninguém acredita nisso. O João não acredita nisso? Não, eu não só não acredito, como sei que não é assim. Mas isso tem a ver com a sua experiência no partido? Tem, obviamente, a ver com a minha experiência no Partido Socialista, mas isto não é uma questão do Partido A ou do Partido B. Certo, Isto mas tem a ver com os partidos como eles existem em Portugal. Não tem a ver com os partidos, é esse o meu ponto. Tem a ver com a forma como a sociedade se está a organizar. Os partidos são o reflexo da sociedade. E esse é outro problema que temos nestas conversas, que é o nós e o eles. O nós e o eles serve apenas para proteger quem está e quem tem como estão, porque o nós e o eles cria esse desligamento, quando o eles, no fundo, não é mais do que o reflexo daquilo que é a prática mais aceite a vários níveis. Mas João, deixa-me perceber, mas está pouco confiante nestes passos, neste sinal que a Carina estava aqui a dizer que é necessário? Esses passos são essenciais. Acha que isso não vai acontecer conhecendo o tecido político, por exemplo, português? Eu acho que vai acontecer, sobretudo, por pressão externa, não é? Nós também estamos a tornar-nos numa economia mais aberta, mais transparente, com pessoas a viver em Portugal de outros países. Enfim, começa a haver pressões externas que acabam por levar a que este tipo de medidas possam ser aprovadas. Mas as medidas como o lobby e outras das incompatibilidades, como a Carina estava a dizer, elas são relevantes a um determinado nível da relação económica com o poder político. Eu estou a falar de algo muito mais na base do poder político. E essa base é feita até de forma muito democrática, se quiser. Os partidos e as pessoas que lideram partidos nos vários níveis dos partidos estão muito expostos àquilo que é o desejo das suas comunidades. Mas esse desejo das comunidades, muitas vezes, não é tão transparente como às vezes queremos reconhecer. No fundo, o que eu quero dizer é que nós temos que olhar para este problema mais como um espelho, não é? Temos todos que nos ver ao espelho. De acordo, João, mas é verdade que os partidos políticos não têm uma grande imagem deste ponto de vista e muitos foram vistos ao longo dos anos, sem discriminar nenhum partido, alguns como autênticas agências de emprego. Mas o meu problema com essa narrativa é que qual é o limite do que é aqui democrático ou não? Isto é, no limite, e aqui como ensaio teórico, se os partidos fazem isso e continuam a ter apoio popular
E quanto mais fazem, parece que maior apoio têm durante mais anos. O que é que isso quer dizer da nossa democracia? Porque não é que os partidos estejam a fazer isso contra a vontade popular. Porque se estivessem a fazer isso contra a vontade popular, não continuariam a ter apoio ao nível da freguesia, ao nível do concelho, ao nível nacional. E, portanto, o meu ponto aqui é, de facto, cortarmos com essa coisa do nós e eles e dos partidos. Os partidos como se fosse uma entidade... A vontade popular não é que os partidos sejam mais transparentes e que eles não sejam todos iguais? A vontade popular expressa publicamente, sim. A vontade popular expressa ao nível privado, ao nível local, na pequena conversa, no pequeno pedido, na expectativa relativamente ao político que a representa, não. E é aí que está o problema. Karina. Isto que o João está a dizer é basicamente aquele caso que nós muitas vezes falamos sobre a contratação pública. Eu dou outra vez este exemplo, porque acho que é um exemplo que toda a gente percebe. Nós queremos uma contratação pública aberta, transparente, competitiva, mas ninguém se importa que todos os contratos públicos acabem em empresas da terra. Os contratos feitos pelo município, não é? Então, toda a gente, não digo toda a gente, estou a generalizar, obviamente, eu não sou estudiosa destes fenómenos, mas que as pessoas não se sobressaltam. Isso é a propósito, por exemplo, disto que aconteceu muito recentemente com o Isaltino Moraes, não é? E temos as pessoas a dizerem de facto o nosso restaurante beneficiou imenso com a publicidade que foi feita pelo Isaltino. Eu não gosto de utilizar estes exemplos para generalizar, porque na verdade, enquanto ativista anticorrupção e representando a TI Portugal, eu tenho muita esperança, e é verdade, porque quer dizer... Esperança em quê? Nos cidadãos? Sim. Mas que sinais lhe dão de esperança? Eu tenho esperança nos cidadãos. Isaltino Moraes é uma personalidade que tem é uma folha de serviços de um fogo exemplar a vários níveis, pelo percurso político, também pelos conflitos que teve com a justiça. Sim, mas é porque por exemplo, nós temos a tendência de desligar a corrupção de tudo o resto que acontece na sociedade. Repare, quando nós temos mobilização cívica em prol dos direitos da habitação, ou de outros direitos sociais. Quando nós temos organizações da sociedade civil em prol dos direitos ambientais e da preservação daquilo que é o património natural português ou o património cultural português, isso são tudo movimentos e ações cívicas que concorrem exatamente para restabelecer o contrato social. E, portanto, até tomando aquilo que o João diz no livro, se esse contrato social for restabelecido, as oportunidades para o compadrio reduzem-se substancialmente. Eu não sou daquelas que não confia nas instituições. Verdade? E que não confia nos partidos políticos, de todo. Partidos políticos são feitos de pessoas. O problema é que o recrutamento para os partidos políticos hoje em dia está reduzido, lá está. Mas a sua esperança está nos cidadãos. A minha esperança está nos cidadãos, mas também nas empresas e nas instituições. Mais do que nos partidos. Os partidos são feitos de pessoas. Certo. O problema é que o recrutamento para os partidos está a ser feito, acho eu, pela lógica do compadrio. E esse é que é o problema. E, havendo mais transparência e mais accountability ou responsabilização, vai fazer com que os próprios partidos políticos, essa é a minha esperança, vai fazer com que os próprios partidos políticos se renovem no seu compromisso com aquilo que são os seus fundamentos e a sua missão para Portugal e para os portugueses, para que a nossa escolha seja uma escolha informada. Eu acho que isto tem que ser feito tudo em simultâneo. Não posso, até porque eu acho que esse é um discurso muito perigoso, porque o nosso sistema político é feito de partidos políticos, e portanto eu também concordo com o João, e se nós colocamos o foco em eles os maus da fita, que são os políticos... Há um risco de impacto sobre o próprio sistema político. Eu acho que já se vê esse risco. Eu acho que já se vê, eu acho que ele tem crescido a olhos vistos em Portugal, e acho que nós temos que olhar até para aquilo que está a suceder no resto da Europa. Veja o que está a acontecer, por exemplo, em Itália. Há poucos dias estive em Roma. Esta normalização de um discurso político que aparta cidadãos dos seus direitos, acho que é gravíssimo. E acho que nós estamos num tempo em que toleramos aquilo que era intolerável há cerca de 20 anos atrás.
E isso é que me preocupa. João, no seu manifesto, que no fundo é uma parte final, o capítulo final do seu livro, além desta questão que já aqui explicou, da publicação de oportunidades de emprego, do acesso transparente a um conjunto de informações, há um argumentário do ponto de vista político que interpela inclusivamente a sua área política, e eu gostava que o João explicasse esta parte da sua ideia, nomeadamente aquilo que é a colisão entre o que o João considera um discurso anticorrupção que deve, na sua perspectiva, identificar-se mais com determinadas áreas políticas. Quer explicar, porque às tantas fala aqui do Partido Comunista, do Partido Socialista, do Bloco de Esquerda, e a esquerda mais ortodoxa, na sua visão sobre o discurso anticorrupção? É uma conversa mais difícil. Isso, eu sei que é difícil restringir, mas qual é a base do seu argumento? Não, é muito simples. Nós, quando olhamos para trás, quer dizer, nós não conseguimos identificar o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, ou os setores mais à esquerda do PS, como vozes muito fortes contra a corrupção. Não é a primeira ideia, quer dizer, essa ideia normalmente é associada à extrema-direita e aos populistas, mas quer dizer, combate à corrupção não é a primeira ideia que vem à cabeça quando pensamos em PCP ou Bloco de Esquerda. E há razões, enfim, políticas, doutrinais para isso, porque eu vou simplificar um pouco o que está no livro, mas um pouco em segredo, esta área política sente que a corrupção é uma consequência do sistema económico, do capitalismo, e, portanto, até serve para degradar o sistema económico. É uma manifestação daquilo que o capitalismo poderá ter de pior. E, portanto, não sente essa necessidade, porque vê os comportamentos de corrupção, não da grande corrupção, porque normalmente eles fazem sempre aquele discurso do grande capital, dos grandes casos de corrupção. Eu estou a falar mais da pequena corrupção, do compadrio, da cunha, porque veem isso como resistência ao sistema capitalista, no fundo. E isso não tem ajudado a um acordo mais abrangente no sistema partidário português para que se possa combater a corrupção em Portugal. Sublinhava a propósito, João, que recentemente nós tivemos uma discussão sobre a questão das declarações obrigatórias, sobre as filiações, e houve um equilíbrio. Quando olhamos para o equilíbrio partidário, foi muito interessante olhar para alguns partidos alinhados. Por exemplo, o PCP, por exemplo, defendia na questão, por exemplo, das filiações à organização religiosa, que poderia implicar um problema de liberdade religiosa. Neste caso, estamos a falar claramente do Opus Dei, e o próprio PS dizia que feria a liberdade de culto. Estamos a falar de alguns argumentos trocados nesta matéria. É neste tipo de debates que o João vê estas clivagens esquerda, até entre as próprias esquerdas? Esse debate é, de facto, o debate mais difícil porque, mais uma vez, é um indicador de que há uma percepção que determinadas filiações geram determinados comportamentos, há uma pressão para que se introduza transparência nessas filiações, mas é verdade que existem outros direitos que podem estar a ser postos em causa quando se quer introduzir demasiada transparência em determinadas filiações. Mas é um indicador dessa percepção pública do quão pode ser negativo determinadas filiações e como isso é gerador, por vezes, de comportamentos menos apropriados. Karina, cavalgar estas percepções também não é populismo? Eu acho que este é o único ponto do ensaio do João que me suscitou algumas críticas pessoais. Eu acho que é uma... É bom fechar, que vamos fechar com isso então. Eu acho que é uma teorização dicotómica em si mesmo, porque eu vejo resistências à esquerda e à direita, sem exceção, não é? Acho que isso é fruto, sobretudo, daquilo que dizia inicialmente, e também faço meia culpa. Nós somos uma organização anticorrupção que foi fundada em 2010 e ultimamente temos refletido muito sobre a forma como podemos, enquanto organização, transmitir a agenda anticorrupção de uma forma que seja ainda mais inteligível, não é? E aqui estamos a falar lá está, a corrupção não é apenas o crime,
Não é apenas a tipificação que se faz das infrações conexas, não é apenas o compadrio, ou a cunha, ou isso, mas o impacto que a corrupção tem na vida das pessoas, as consequências de práticas e do fenómeno corruptivo em si mesmo. E eu acho que quando essa percepção estiver mais clara, ou seja, quando essa inteligibilidade se reforçar, será mais fácil até a quem à esquerda e à direita do espectro político muitas vezes se posiciona quase como, que eu acho que é mais ou menos isso que o João diz, quase como falar de corrupção é ser populista, e ser populista da direita quase radical, percebe? Acho que para isso seria muito interessante olharmos todos para aquilo que está a acontecer no Brasil. Que aconteceu no Brasil durante os anos de Bolsonaro e que está a acontecer com o Brasil agora já com o Lula. A forma como o discurso anticorrupção foi apropriado e a forma como a esquerda no Brasil hoje em dia nem sequer quer ouvir falar de corrupção, exatamente porque ela está associada àquele discurso mais radicalizado, não é? Mas independentemente disso tudo, da forma como olhemos o que é a corrupção, o que não é a corrupção, o que é importante aqui é percebermos como é que a corrupção degrada, corrupção em sentido lato, degrada as condições de vida de todos. E se começarmos a perceber exatamente nas diferentes dimensões a forma como a corrupção corrói, não apenas a democracia, mas a estrutura do Estado, aquilo que são os nossos alicerces enquanto sociedade, eu acho que isso vai fazer toda a diferença, até no discurso político. É essa a minha João, expectativa. quer acrescentar algo para fechar? Não, eu acho que a Karina, a dizer o que acabou de dizer, não é? Que a corrupção vai degradar as condições de vida, as condições de afirmação das instituições económicas e sociais, é precisamente isso que alguma esquerda deseja, porque é nesse quadro que pode desenvolver a sua narrativa. E, portanto, assim como a direita do João, que diz que a corrupção é produto da omnipresença do Estado, como diz um amigo meu, não é? E, portanto, absolutamente. Eu quero esclarecer que o facto de eu dizer o que estou a dizer da esquerda não quer isso dizer que a direita está isenta de responsabilidades. Agora, nós temos é que olhar para a realidade política portuguesa, e o centro político português é muito à esquerda e há um predomínio da esquerda nas várias instituições, aos vários níveis, e portanto é daí que vem a preocupação de tentar explicar porque é que talvez não tínhamos avançado tanto. E com isso não quer dizer que se esse centro político tivesse sido mais à direita e houvesse maior predomínio da direita nas instituições, o combate teria sido melhor. Isso seria outra análise. Muito obrigado pela vossa presença, João e Karina. Foi uma boa conversa aqui sobre o livro que o João Ribeiro Bidaoui escreveu, Como Combater o Compadrio em Portugal. É a pergunta de base para esta nossa conversa sobre o ensaio O Compadrio em Portugal, numa conversa que estará disponível na íntegra em podcast nas plataformas digitais habituais. Este é um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, com o genérico original do pianista Mário Lajinha. Esta semana contou com Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana teremos outra conversa.